internacional no campo da cultura. Este painel vai apresentar diferentes modelos de investimento no setor e oportunidades de intercâmbio com o Brasil. Para compor a mesa de debates, convidamos ao palco para mediar este painel José Carlos Vieira Júnior, diretor da Drum Brasil e presidente do Congresso Brasileiro da Cultura. E para debater com ele, Carlos Rifan, CEO da SF Service. Alô? Por favor. A palavra é de vocês agora. Alô? 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 Carlos, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, a todas. A ideia desse painel, né, e é um painel onde nós vamos bater um papo aqui com o Carlos, né, o Carlos Rifan, é que o que a gente tem de oportunidades que poderiam ser modelos de exportação do Brasil, a cultura brasileira como modelo de exportação, o que a gente poderia exportar, e também o que a gente tem como cultura que a gente poderia atrair investimentos internacionais. Então, é a conexão, né, é o diálogo internacional no sentido de investimentos de exportação e importar, talvez, inclusive, né, tecnologias, algumas tecnologias que precisamos entender, precisamos aprender com quem está fazendo bem feito, mas até para depois poder replicar, e aí criarmos os nossos modelos, criarmos o nosso expertise. Então, Carlos, pedir para você se apresentar, por favor, e aí vamos conversar sobre modelos e oportunidades internacionais da cultura. Pessoal, bom dia. Meu nome é Carlos, eu fui anunciado como CEO da SF Service, mas eu fui presidente e criador da profissão analista internacional junto ao governo federal. Fui presidente da ANAP e hoje sou diretor, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. Essa é uma fala muito importante, porque relações internacionais não era considerada uma profissão até 2020, pelo governo federal. A gente vê, tem RI, a gente chama de RI carinhosamente, tem na Unilassalle, tem na UFRJ, na UF, tem na PUC, tem na Estácio, na USP, só quando o aluno ele se forma, ele é nada. Quando a gente fala de perfil psicográfico previdenciário, que é quem somos nós perante a sociedade brasileira, ao Estado brasileiro. Se eu for lá agora no INSS para pagar a minha aposentadoria, eu consigo aposentar como analista internacional? Eu sou de 2010, né? Minha turma de formação, quando eu já estava na faculdade, não existia RI nas principais universidades federais do Brasil. E eu não trouxe dados para vocês por conta de quê? Eu quero que isso aqui se torne a forma mais dinâmica possível. Eu vou dar exemplos para vocês de projetos que eu trabalhei dentro do estado do Rio de Janeiro, que trabalhei no Brasil, que trabalhei fora do Brasil. Eu vou falar de situações onde a gente pegou locais onde você poderia olhar e falar, cara, não é possível ter tirado algo internacional daí. E a gente conseguiu tirar. Então, a minha proposta aqui hoje é tentar tornar isso o mais dinâmico possível com o público que está assistindo, para que a gente vá respondendo perguntas e vá conversando, porque relações internacionais é isso, é troca. Se a gente não começar esse processo de conversa aqui como troca, a coisa não vai andar da forma interessante. Então, estou aí à disposição. Carlos, para a verdade também, a minha formação, estou aqui como CEO do Congresso Brasileiro da Cultura, mas a minha formação ela é em comércio exterior, né? Na época eu estava em dúvida em fazer relações internacionais, né? Aí acabei fazendo comércio exterior e depois trabalhei diversos anos na área internacional, homologando produtos, né? Produtos na área industrial. E no meio do meu percurso, acabei me envolvendo com o mundo do carnaval, cultura e escolas de samba. Comecei depois a sair dessas corporações e comecei a trabalhar com o carnaval, fazendo um enredo, ganhando carnaval, ganhando dinheiro com o carnaval e depois estruturando projetos culturais. Só que no meio do caminho eu recebia muitas missões
uma das atividades, as minhas atividades, era desenvolver missões, e principalmente de países asiáticos. Apesar que eu trabalhava muito com países europeus e Norte América, né? Especificamente, eu me lembro uma oportunidade que, das diversas missões que eu organizei aqui no Brasil, internacionais, uma delas foi a chinesa de Beijing. Beijing, Xangai, capital da China, e se eu não erro agora, e eu me lembro que Beijing, o pessoal veio e falou assim, olha, tem uma missão que é de cultura. Aí eu falei, nossa, essa eu vou encabeçar pessoalmente, que eu organizava e só criava as interlocuções. Essa eu vou encabeçar. E eles falavam de investimento o tempo todo o tempo. Então, nós organizamos essa reunião em São Paulo, no Rio até foi um outro grupo que organizou, e depois eu tive a oportunidade de conversar com esses grupos internacionais, ou seja, eles vieram com a mala cheia de dinheiro. E eles vieram para entender as oportunidades de investimento que eles poderiam desenvolver aqui, conjuntamente, né, diante um exemplo. Você pega a Sony, e a Sony hoje está na Califórnia e é produtora de filme. E apanhou no início lá. Perderam dinheiro. Hoje você olha lá, Sony. Então, são investimentos internacionais na cultura dos Estados Unidos. Então, hoje, o que você enxerga? E naquela época, nós montamos a reunião então, dos grupos chineses, mas eu notei que que as pessoas aqui no Brasil não estavam tão preparadas para eles. Para, né, captar, travar. Né? Fala assim, não, você tem essa oportunidade, você se prepara para ela, e ali você realmente cria o tracking, né, que a gente chama, né? Você fecha esse negócio, não deixa fugir, não deixa escapar. Né? E eu vi que o pessoal estava completamente fora de eixo na questão de oportunidade que ali se encontrava. Né? Eu me recordo claramente disso. Então, pela sua experiência, o que você vê de oportunidade, o que você enxerga do que passou, oportunidades boas, ruins, modelos bons, ruins que você enxergou, e oportunidades que você enxerga. Olha, se eu estou à frente, se eu sou hoje o diretor de vendas da cultura brasileira, eu sou o presidente de vendas da cultura brasileira. Como você venderia a cultura brasileira internacionalmente? E a partir daí você fala, cara, precisamos arrumar isso e precisamos acertar aquilo. Uma pergunta muito interessante, fazendo uma prévia com relação ao comércio exterior e relações internacionais. O Brasil, ele tem o seu comércio exterior, ele é pautado em cima da lei aduaneira brasileira, e você pensar relações internacionais é uma forma de você somar ao comércio exterior. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa pensar internacionalmente. Quando a gente criou, quando a gente explicou para o governo federal, e quando eu falo criação de profissão, gente, eu estou falando de uma tentativa que vem desde 1980. A gente tem 40 anos de tentativas de explicação para os governos federais, desde aquela época, de que existia esse profissional no mercado e que ele era um profissional que ele rentabilizava. E o governo não aceitava isso. Ele fazia estudos, existem estudos que são feitos, e isso não acontecia. E a gente conseguiu agora, em 2020, uma menção a um amigo que é o Francisco, que é de Quixelô, uma cidade do interior do Ceará, hoje trabalha junto com a Marta na Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo. Nós dois montamos esse dossiê que fez esse processo de construção. E quando eu falo sobre relações internacionais, a gente precisa olhar. Vamos pensar no Rio de Janeiro, não vamos falar a nível de Brasil, não vamos falar a nível de Rio, que a gente está aqui nesse congresso excepcional aqui nessa cidade. Quando a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, o que a gente vê no estado do Rio de Janeiro? Um dos últimos locais do mundo que fizeram a questão liberaram os negros na época da escravidão, Campos Goytacazes aqui, foi o último lugar do mundo que teve escravos, as usinas de cana. A gente está falando de uma cultura extremamente latifundiária, uma cultura centralizada, uma cultura que não quer ver a evolução da sociedade. E a gente precisa lutar com isso através do desenvolvimento internacional. E por que eu falo desenvolvimento internacional? Porque o mundo está seguindo nessa linha de raciocínio. Não adianta eu virar para vocês e falar que vai surgir a nova Cargill no estado do Rio de Janeiro, que vai vir uma nova Petrobras e vai pegar o petróleo do Rio de Janeiro. Isso não existe mais. Por quê? Porque quem gasta dinheiro no mundo, chinês gasta dinheiro, indiano gasta dinheiro, escandinavo gasta dinheiro. Essa galera, ela não quer dar dinheiro para grandes corporações. Ela quer dar dinheiro para o produtor local,
para a moça que estava conversando aqui, a Andressa, sobre a mandioca, eu cheguei no meio da palestra, porque aquela mandioca vale muito dinheiro no cenário internacional. O queijo que é produzido lá em São Fidélis, minha terra natal, numa cidade, na Laje, no Macapá, que é uma serra que tem lá, que é um queijo parecido muito com a Serra da Canastra, ele vale dinheiro no cenário internacional. A gente tem que trabalhar com valor agregado e produção no setor 2.5, ou seja, rentabiliza e, ao mesmo tempo, você também não mete a faca no trabalhador, você não mete a faca na população. É dólar, gente, é euro. Vai entrar 1 para 6, como entra hoje. A cada $1 que você vende, entrou R$6. Qual que é o ponto que eu enxergo hoje? Eu acho que o Brasil, a última vez que a gente falou de relações internacionais de fato foi no governo da presidenta Dilma. De lá para cá, o Brasil é tocado no berrante. Vocês me perdoem, mas a gente é tocado no berrante. Então, a gente está falando de uma austeridade e desenvolvimento internacional forte e muito desenvolvimentista. Foi mandado gente para fora do país com dinheiro público para trazer tecnologia, para trazer desenvolvimento, que foi Ciências Sem Fronteiras, e esses programas... O Rio de Janeiro teve uma Secretaria de Relações Internacionais que só serviu para poder parecer bonito para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, simplesmente depois ela acabou. E eu estou falando de gente na Europa... Oi, Alô? o microfone dele. Alô, alô. E eu estou falando de gente que está na Europa, que está desesperada para mandar dinheiro para esses lugares, para mandar dinheiro para o Brasil. São grandes bancos, grandes estruturas. Por quê? Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque lá eles ganham incentivo fiscal. E precisam, nos relatórios deles, né, na questão hoje de ESG, Environmental Social Governance, né, que é a questão do social, que é a questão da atmosfera, né, da proteção do ambiente, e a governança, fazer certo, fazer direito, fazer correto, com dignidade e com caráter, né, com respeito às leis. Então, isso é ESG. E nos relatórios internacionais de sustentabilidade, de grandes corporações que são, eles precisam estar do social. E o Brasil é uma excelente oportunidade de investimento para caráter social e ajudando o meio ambiente, que é a pauta do momento, né? Que agora acho que o Brasil, né, vai tomar jeito. Retomou. A Marina é... Gente, a Marina está para o meio ambiente no mundo como o Pelé está para o futebol. Quem tem para falar alguma coisa assim dela é para... Primeiro tem que saber o que é uma chuteira e amarrar essa chuteira, para depois entrar no jogo do meio ambiente. Então é o seguinte, só que são projetos. E o projeto, ele é trabalhoso, ele é moroso, e fora daqui, o compliance, que é você ser correto, vamos falar, não ter esqueminha, não ter passagem de dinheiro por detrás dos panos. Essas estruturas internacionais, elas dão muito dinheiro, elas pagam muito bem, elas fomentam muito, mas a coisa tem que ser correta. A gente tem que andar correto. Você vai lidar com o Deutsche Bank, que é um banco alemão, o cara vai querer saber a água mineral que você comprou do outro lado da rua, 50 centavos. Ah, eu comprei no isopor de Seu João ali. Seu João emite nota? Meu irmão, é desvio de verba. Inclusive o que você está falando, uma coisa, eu peguei um outro exemplo, eu não sei se foi, não foi aqui, acho que foi no fórum, a gente faz o Fórum Cultura, Diversidade, que é inclusão, capacitação, empregabilidade, apoio e empreendedorismo, e lá a gente fala de capacitação, trabalho, não é questão de ordem, é foco, né, no desenvolvimento. E na questão de desenvolvimento e o capitalismo, que você pode ser social, o que não dá para ser é assistencialista. Isso não dá para ser. E aí alguém chegou e falou para mim, né, não porque o pessoal estava vendendo lingerie, pô, a gente pode começar a vender lingerie de novo para a Escandinávia, para os países, né? Aí a outra pessoa falou assim, olha, você me desculpa, mas o modelo seu de venda, esse tipo de biquíni que vendia lá, entendeu? Que Petrópolis vendia, o pessoal vendia lá na década de 70, 80, esquece. Você não vende mais isso, com exploração das pessoas. Quando o pessoal da Escandinávia compra, eles compram muito, as mulheres compram muitas underwear, né, que é as roupas de baixo, elas querem saber, escuta, a cadeia sua de produção tem quantas mulheres solos, você cuida de quantas crianças, qual é
a proteção... É gênero neutro. Né? Exatamente. E a utilização de material de vocês são materiais recicláveis, como é que é o descarte. O mundo mudou. E isso é cultura. E você exporta, essas mulheres, você exporta, né? A gente está falando onde estava falando de empoderamento, da construção da cultura, você não vender como commodity, porque a cocada que custa 50 centavos, ela pode começar a ser exportada por 50, por 5 dólares, por 50 dólares, se você contar a história. Mas conta-se a história, porque é o intangível que a gente estava falando. Falamos muito ontem, abordou rapidamente a Rafaela. Mas a gente está fazendo esse trabalho de casa mesmo, então, como nós exportamos a nossa cultura? Como nós tratamos, enxergando internacionalmente o que é possível? Eu vou dar um estudo de caso, 2 estudos de caso, na verdade, bem interessantes, sobre essa questão, por exemplo, primeiro da questão das mulheres, do empreendedorismo. Eu trabalhei num projeto em 2016 que foi em Bitá, no Quênia, é uma cidadezinha, fica a 9 horas da capital do Quênia, onde é cultural o estupro. Ou seja, as mulheres elas não podem trabalhar e a força de trabalho, né, a força produtora, ela está nas mãos dos homens e o estupro se torna cultural, ou seja, as mulheres se vendem para poder conseguir um casamento para serem sustentadas. Se elas não conseguirem um casamento, se elas não estiverem no padrão de beleza daquele local, se elas não estiverem dentro daquela estrutura, para elas é indiferente. Então você tem que ter todo um cuidado quando você vai fazer um processo de empoderamento com essas mulheres. Como que você explica para uma mulher assim? Vamos supor, eu gosto de dar esse exemplo que é bem interessante. Pessoal, a partir de hoje ninguém usa mais roupa, tá? Todo mundo vai sair de casa pelado. Aí a primeira coisa que eu vou me questionar é o seguinte: mas minha mãe me veste desde criança. A mãe dela vestiu ela, a avó dela vestiu ela. Então eu chego para uma mulher dessa e falo assim: ó, é errado você, né, ter relações com homens simplesmente para você se sustentar. Isso é abuso sexual. Ela, mas minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, a mãe dela, da minha avó, fazia isso. Então, como você muda a forma de pensar dessas pessoas? Então, a gente fez um projeto na época com a Embaixada do Japão, eles montaram um sistema de costura em Bitá, e a gente fez um trabalho de treinamento para essas mulheres, e essas mulheres iam produzir roupas de alto valor agregado. Era uma saia com aquelas roupas, com aquela estampa, né, que a gente acha no continente africano, com aquele tipo de roupa, e essa roupa ela ia para a Europa a 500 euros uma saia, ela ia competir com a Gucci. Tribal, né? Exatamente, ela ia competir com a Gucci. Ah, mas por que eu vou deixar de comprar Gucci para comprar a roupa das moças lá de Bitá? Porque isso é um modus operandi do mundo. O mundo está se desenvolvendo dessa forma. Então, eu vou comprar aquela saia porque ela é linda, é bem recortada, é bem feita e auxilia mulheres a saírem de situações que aí segregam, né, e dão oportunidade de desenvolvimento. O Brasil é isso. O Rio de Janeiro é isso. Quando eu venho aqui no Rio, eu gosto de fazer uma menção muito interessante à questão da palavra favela. Né? Tem gente que chama de comunidade. Por que favela? Porque a tradução do termo favela é slum. Tanto que tem o filme Quem Quer Ser um Milionário, que o nome em inglês é Slumdog Millionaire, ou seja, favelado milionário. Só que a palavra favela, ela tem uma terminologia brasileira. É uma marca, favela. Então, se eu pego uma mãe solo aqui, que produz artesanato, que tem uma cooperativa de costura, ou então, gente, que produz um tipo de bolo. Eu estou dando exemplo da moda para fazer um comparativo para não sair da linha de raciocínio. E eu vendo essa marca internacionalmente, eu tenho, por exemplo, uma estrutura de fomento do próprio estado do Rio de Janeiro e fomento internacional para fomentar projetos do Rio de Janeiro internacionalmente. Aquele, por exemplo, aquele colar, aquela saia, aquela roupa de renda, por exemplo, das baianas, ela não vai custar X mais, ela vai custar 6X. Ah, Carlos, por que ela vai custar 6X? Porque o euro é 6X hoje. O euro está 5,77 mais o IOF. Então, você permite que essas mulheres mandem pelo exterior. São produtos de baixo valor agregado. Eu gosto de fazer um comparativo com pedras preciosas. Quando eu vendo diamante, eu não vendo um container de diamante, como eu vendo de minério de ferro. Diamante eu vendo um. Isso é especialidade. Exatamente. Você vende a especialidade. Até para que as pessoas possam entender, porque nós trabalhamos com área internacional, para nós é o cotidiano. Então, para o grande público que não entende, a ideia do congresso é essa, é levar essa mensagem, a gente fala commodity.
Então, commodity, o que é? Ah, você vende commodity. Então, você vende aquela coisa que vem em toneladas. Toneladas e o quilo e o preço do quilo é uma mixaria. Então, para você, um exemplo, estou chutando, para você fazer a tinta que vocês pintam casa ou pintam carro, tem um produto lá que a gente vende de toneladas, aquilo é commodity. Para fazer a tinta, para dar espessura nela, tal. Aquilo é commodity. Porém, tem a coisa que dá o pigmento, aquilo que dá a cor brilhante, aquele negócio da pérola que brilha, que você olha no carro brilha. Aquilo é especialidade. Então, enquanto que o commodity, uma tonelada custa, 100 euros, né? O pigmento, um pouquinho do pigmento, custa 1.000. Um container inteiro custa 100. O pigmento custa, né, uma fortuna. O pigmento é especialidade. Então, a cocada que você vende, né, de tonelada, né, e você vende naqueles sacos gigantes lá, e vende lá a R$10, né, e você pega aqui na central ali, tá, você compra de um monte, é diferente de você colocar num saquinho, e coloca lá, inclusive, e explica a história de quem faz, como faz, que está tirando mulheres, né, e que cuida de mães solos, e que está trazendo toda uma ancestralidade que explica, mas também o valor social, né, e que também é feito do coco que preserva a natureza ali, de determinada região, e que você põe no QR Code, que você mostra tudo isso nas línguas para o país que você quer vender, aquela mesma cocada você vende em euro, e já não é mais 6-1, que você vende, né, a $30. 30 vezes 6 já são 180 vezes mais, né? Sim, isso foi feito ao redor da história com a gente. Quem não conhece o chocolate suíço? Quando a gente fala de Suíça, a gente pensa em banco, relógio e chocolate. Por quê? Isso é um processo, né, de introdução cultural no nosso dia a dia. E o que o Brasil precisa fazer agora é fazer o inverso disso. É criar a ideia do processo de introdução cultural no dia a dia da população ao redor do mundo. Vou contar um último case que está acontecendo agora. A gente está em negociação, que é o seguinte. Lá no interior do estado tem um distrito que chama Colônia. Colônia é em analogia à colônia na Alemanha, né? E a gente capaz de agora, no ano de 2023, a gente mandar 4 contêineres de manga palmer de lá. Colônia são produtores locais, são primos que as esposas ajudam, tiram leite junto, ou seja, são produtores locais, que a gente vai mandar para a Europa essa manga. Essa manga ela vai competir com a manga da região de Petrolina, ali né, da Bahia, perdão, de Pernambuco. E o que acontece? A título de números, tá? Porque os outros colegas aqui trouxeram bastante número para vocês entenderem. A gente está falando de um aumento, de um local pequeno, a gente está falando de um aumento na renda mensal dessa família de R$15 mil, com apenas 4 exportações de manga, que é uma coisa que ele vendia para o Ceasa aqui no Rio. E, enfim, ele vai fazer uma adaptação desse produto para o cenário internacional, é uma adaptação mínima. Vai comprar uma embalagem que já existe, a gente não vai trabalhar essa ideia dele ser um produtor local, da esposa ajudar, nada disso, é simplesmente uma venda. A gente está falando do mínimo do valor agregado para o cenário internacional. E ele vai ter um aumento no faturamento dele de pelo menos R$200 mil no ano de 2023. E que conta uma história, porque nós somos contadores de história. Atrás disso, para dar esse valor, você tem o produto, você tem a qualidade do produto, mas ele cresce muito quando você conta uma história. E essa história é cultura. Quando você agrega, né, o caráter da cultura, e aí a educação na cultura, são irmãs, que nem falo, são irmãs siamesas, né, onde começa um, termina a outra, né? A história, né, ela parte da cultura, ou a cultura faz a história, que é a história cultural. Então, tudo se mistura, mas se você consegue entender isso como projeto de negócio, começa a ficar claro. E também nem importa tanto se onde um começa, o outro termina. O que importa é que você traga todos esses valores, traga todos esses conceitos, para começar a explicar o valor, para dar valor ao seu negócio. E o mundo internacional que quer investir, quer comprar, ele quer investir. E cada vez mais a população mundial tem a consciência, né, porque o mundo precisa se conscientizar, está se conscientizando, né, de que cada vez mais os produtos têm valor quando eles são sociais, agregados a causas sociais, a causa de sustentabilidade, de apoio, né, ao planeta, em defesa às pessoas e ao planeta.
Aí está o jogo, aí está o ganho. Mas, de novo, a cultura conta essa história. Exatamente. Não, pode continuar, pode falar. Exatamente. E a cultura é uma forma de venda, não tem para onde correr. Só que a gente, com o passar do tempo, a gente, quando eu digo a gente, eu falo população em geral, a gente vem se esquecendo da nossa cultura, a gente vem se esquecendo do nosso dia a dia. Você vê que, eu dei o exemplo de novo do chocolate suíço, ele foi tão inserido na nossa sociedade que quando você pensa assim, quer um chocolate, é suíço, você não importa nem de onde vem, nossa, veio da Suíça, é bom. E o Brasil, ele precisa recuperar esse processo e começar a mostrar coisas que a gente tem de bom. Questões ligadas, por exemplo, aí pegando ganchos de palestras que eu estava assistindo aqui, essa questão do próprio carnaval. A gente passou por um processo aqui no Rio de Janeiro, onde a gente teve o poder público brigando com o carnaval do Rio de Janeiro, colocando situações teocráticas frente à questão do carnaval do Rio. Isso é um absurdo, cara. Isso é uma das coisas mais absurdas que se tem. Por quê? Porque o carnaval do Rio ele já vem de pronto, desde o início do século. Ele já vende para o mundo de forma de prontidão. O que o Rio de Janeiro precisa é sair um pouco dessa questão de monocultura. Nós somos historicamente um estado ligado à monocultura. Em qual sentido? Continua. A gente foi a cana-de-açúcar durante muito tempo. Eu falo extrativismo. Nós somos extrativistas até hoje. Sim, extrativista de um processo mono. A gente foi a cana-de-açúcar durante muito tempo, depois a gente iniciou o processo do petróleo, agora o petróleo está acabando, e aí, simplesmente acabou? Uma colega minha, que é professora da Universidade Federal de Viçosa, me mostrou um mapa do Brasil e como o Brasil faz o seu processo de exportação. O Rio de Janeiro, hoje, ele depende exclusivamente do turismo. Porque as empresas que vêm pegar petróleo aqui, elas já são multinacionais. Extrativismo do sol hoje. Exatamente. Ela vive exatamente. Para ser verdade, hoje, para você ter uma ideia, estamos falando localmente, mas isso serve para o Brasil todo. Fiquei na pandemia, né? A pandemia me pegou na região dos lagos. Né? E a região dos lagos é uma região linda, maravilhosa, é fantástica, muito bonito, muito bonito. Mas quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz foi assim, não tem fábricas aqui, né? Porque você, agora que eu estou aqui, vou conversar, vou falar de negócio, né? Paulista, eu adoro falar de negócio, né? Não vou falar de negócio. Tem empresas aqui, porque aí a gente pode desenvolver projetos aqui com as empresas locais, tal. Empresa não tem não, Zé. Aí eu falei assim, mas como assim? Mas não tem empresa de nada? Tinha salsicha, mas eles foram embora, né? Foi lá para o Nordeste. É um processo que realmente é até interessante. Tá bom. Mas não tem a indústria, tudo bem, não tem indústria, mas não tem sardinha aqui, né? Não tem. Tem a da lata da sardinha? Tem a tinta da lata da sardinha? Não tem indústria de nada. Aqui é só balneário. Aí você fala, assim não dá. Vocês estão fazendo o extrativismo do sol, igual era exatamente o que você está falando. Primeiro para o Brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o café. O modelo é extrativista. Não, aqui é balneário. Mas podia ser um local onde você poderia ser o seu destino, né, de viajantes do mundo todo, que é o nômade digital. Então você está exportando, né, porque as pessoas vêm para ter uma experiência, né, e vêm trabalhar no local que vão adquirir experiências, né, turismo de experiência. Então você pode ter um polo de produção tecnológico de games, de gamers, mas aí essa produção você começa a contar a história da cultura, fazer os games contando a história, contando as nossas origens, contando tudo que a gente faz. Olha que bacana, mas também não tem. Mas não tem nada, não tem nada, tem sol, tem praia. Aí não dá, né? Exatamente. E você vai lidar com... Você vai montar um projeto desse, você precisa do poder público, sem dúvida, não tem para onde correr. Tem como a gente fazer pequenos projetos em sistemas que, em particular, eu gosto muito, que é o sistema cooperativista. Eu gosto muito da ideia de cooperativa. Para o Rio, eu acho, inclusive, que é uma das saídas do Rio. Sim. Porque quando as indústrias vão embora, como foram diversas, né? E aí você tem a possibilidade do empreendedorismo. O empreendedorismo é um. Agora, o cooperativismo é o fortalecimento de uma cadeia. Exatamente. E os países, principalmente latinos, né, de língua latina da Europa, quando a crise de 2008, né, dos subprimes, eles saíram da crise através do cooperativismo e da exportação de pequenas cidades. É aquele azeite que é de uma região de Portugal, que é pequenininha, que tem alto valor agregado no mercado japonês, no mercado chinês. Cria modelo exporta e cria cadeia de produção. E uma coisa que a cultura não entende corretamente ainda.
dos produtos que vocês vendem como artesania, aquele produto, lá no domingo, né, no quiosquinho de domingo, aquele produto feito de um modelo de cooperativa, né, e aí passando a trabalhar a homologar, o processo de homologação, que é um processo que cabe depois um bate-papo só sobre isso, né? Você estruturar, né, as empresas, e aí o Sebrae está aí, né, você tem aí parceiros maravilhosos, falamos muito disso no fórum nosso, de capacitação, de inclusão, a partir desses modelos de capacitação que você cria, né, o processo de homologar esses produtos em grandes corporações, elas pegam, mandam para suas matrizes, elas exportam esses produtos, porque vira uma cadeia produtora, e o que era 1, 2, 3 mães solos fazendo, começa a ser toda uma região. Sim, sim. O processo de internacionalização de uma estrutura, independente se ela é pública, privada, terceiro setor, é como você jogar uma pedrinha no lago. Ele faz aquele processo de onda. E a onda ela é calculada em cima do valor do câmbio do dia. No caso, se a gente estiver falando em dólar ou em euro, é 1:5, 1:6. Então, você vai ver um reflexo daquilo ali na água, ou seja, no mercado, em 5 a 6 vezes. Eu gosto de dar um exemplo muito legal que tem uma maionese que ela chama maionese do bebezinho. Não é literalmente esse nome, porque é um nome japonês. 350 gramas dela custa R$80. Ela é produzida no Japão. O Japão, gente, é tamanho de Cabo Frio aqui. É um lugar pequeno, assim. Fora o desastre natural que tem em volta. Eu tive agora na Liberdade, tem umas 2 semanas a trabalho, eu falei, pô, vou procurar maionese do bebezinho lá no lugar. O cara falou, meu irmão, tá esgotado e tem que deixar a lista de espera. Isso é você gerar valor agregado num produto. Uma maionese de R$80, 300 gramas, maionese a gente faz em casa. Pô, quando entendeu? em São Paulo, eu vou ver a maionese do bebezinho. Maionese do bebezinho. Então, é um produto de valor agregado, que existe um público. Quando eu falo que existe um público, não fique pensando que o produto de vocês, não de vocês em geral, mas nosso, da população carioca, do estado fluminense, tem que aparecer nas grandes mídias para poder ser algo que gere valor. Os principais produtos brasileiros e os principais produtos que o Brasil desenvolve, eles nem são conhecidos pela gente. São produtos tipo exportação. O açúcar que a gente come aqui, o açúcar União, é açúcar de 5ª categoria, gente. O açúcar de 1ª categoria, ele não aparece nem no Carrefour, nem no Zona Sul, nem em locais, enfim, outras redes de supermercados aí famosas, não aparece. Isso aí já é automaticamente exportado. E o Brasil precisa criar mais desses produtos. E a gente está surfando a Agenda 2030 da ONU, que permite que esses produtos sejam criados em locais pequenos, em locais de desenvolvimento social, em locais de desenvolvimento cultural, em locais que a gente consiga sair da zona de conforto. De oportunidades, a gente podia falar até amanhã. Deu para ver que com o Carlos aqui, a gente podia bater um papo e falar de exemplos até amanhã, né? Mas o Congresso é isso. O Congresso, para a verdade, a ideia é que nós sejamos, né, amanhã, a ideia do Congresso é ser no Rio um grande encontro da cultura carioca, né? A cultura carioca convida, então os produtores culturais, todo mundo numa grande celebração com os investidores, e a gente tem a oportunidade de criar esse Congresso Brasileiro da Cultura como pavilhão. E como pavilhão, né, a gente tem o conceito de amanhã ou ficar no Rio ou ir para São Paulo, né? Mas a questão de pavilhão é os destinos, as cidades, né, vendendo cultura, as corporações com os estandes, podendo falar sobre os seus negócios, as oportunidades de cultura, elas como investidoras, mas elas também com seus projetos, elas querem conversar, mostrar o que estão fazendo, e querem conversar também com os produtores. Então, os produtores também com estandes, os países também visitando e vendo as oportunidades de investimento, que para eles é negócio. Ele tem uma marca internacional e quer vender aqui. Aí ele fala, cara, para me vender aqui, eu vou pegar seu projeto cultural e vou vender em Santa Cruz. Eu vou vender lá. Pô, a mulher ela falou com um monte de oportunidade lá. Nossa, eu vou falar com uma pessoa lá do circo lá, que eu vou colaborar com o circo. E aí, impressionante. A minha marca vai agregar e nós vamos entrar na cultura. Cara, nós vamos fazer negócios milionários. Vamos ser bem aceitos. Branding, mas não é só branding, é relacionamento. Mas os funcionários deles vão trabalhar melhor porque sentem que eles são mais brasileiros que muitos dos brasileiros que não ajudam em nada, só atrapalham como quiser atrapalhar e demonizar a nossa cultura no último governo. Né? Aqui de brasileiro, eu acho que eles têm muito pouco. Então,
resultado. Olha quanta oportunidade. E a ideia desse trabalho, desse congresso, está aqui, já está feito o convite. Nós vamos ter área internacional, adoraria que você pudesse colaborar, nos ajudar. E é negócio. É dinheiro, nós estamos falando de dinheiro. O Congresso Brasileiro da Cultura é um evento sem fins lucrativos, mas no negócio, no cerne dele, a gente fala de capital, trabalho, dinheiro o tempo todo. Para a cadeia produtiva, setor, novamente, economia, a cultura como setor econômico, a indústria da cultura. E, de novo, me desculpe lá a escola de Frankfurt, tá? Porque a escola, de novo, fala a mesma coisa. Lá, a escola da Califórnia está indo muito bem, obrigado, falando da indústria do cinema. Estão vendendo todo dia, né? E estão exportando todo dia. Acabou? Agora eu vou pedir para... Fique à vontade para terminar sua fala, fique à vontade nos 2 últimos minutos, mas fique à vontade. Tá. Só uma curiosidade para vocês, vou trazer uma curiosidade antes de encerrar, que é o seguinte. O Congresso de Estudantes de Relações Internacionais, né, o ENERI, que é o Encontro Nacional, ele tem uma característica muito interessante, desde quando eu vou, em 2007, que é trazer secretários de Estado norte-americanos no Brasil. E ele só traz em local, assim, longe da capital. Eu fui no, que é o Reine, em 2010, em Gramado, ou seja, a gente está falando de um cara que foi secretário de Estado norte-americano. A gente não vê o William Bonner falar isso no Jornal Nacional, mas o cara veio. Eu tive a oportunidade de palestrar em 2018 em Uberlândia com o Krasner, que foi do Obama, e o cara veio em Uberlândia, secretário de Estado norte-americano. Não ouvi falar o Jornal Nacional hora nenhuma. Eu estou falando que, para vocês entenderem, que, mas eu moro numa comunidade do Rio. Eu sou o Carlos, que moro numa cidade de 36 mil habitantes, que fica 5 horas do porto do Rio de Janeiro. Para as relações internacionais, não existem fronteiras. Não existem mais fronteiras. Eu tenho certeza que quando eu falei com vocês aqui, cada um de vocês pensou numa maionese do bebezinho que vocês conhecem. E que, sim, há uma oportunidade de a gente colocar isso no cenário internacional. Muito obrigado. Carlos, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição. Está feito o convite, né? Pô, nós vamos fazer o congresso realmente ser como precisa, que é o espaço para confraternizar, juntar, unir toda essa cadeia. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. E à tarde temos 3 workshops. Vamos falar de ISS, falar de ICMS e falar de Rouanet. Novamente, negócios, negócios, negócios. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Carol.